Meu nome é Isabela Ribeiro e esse projeto é orientado pela professora doutora Moama Marques. É da área de Conhecimento, Linguísticas, Letras e Artes e o plano de trabalho PIBIC que desenvolvemos é intitulado Poetas de Poetas, investigando o diálogo entre a produção de mulheres na Paraíba e a tradição lírica feminina. Também vale salientar que esse projeto se encaixa no tópico 5, Igualdade de Gênero, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU. Para iniciarmos, é importante situar o contexto da produção de poesia de autoria feminina na Paraíba, com ênfase na multiplicação dos espaços de publicação e de promoção dessa produção e a questão norteadora da nossa pesquisa que surge a partir dele. Ao constatarmos uma série de ações voltadas para o incentivo e a visibilidade da autoria feminina no Estado, a exemplo de clubes de leituras como Leia Mulheres, de coletivos de escritoras como Mulherio das Letras, saraus como Saraus Selváticas e o surgimento de editoras independentes interessadas em publicar mulheres como a Escaleiras e a Triluna, com o estreitamento das relações entre as escritoras paraibanas, provocado por essas ações de militância cultural, observamos na poesia que produzem uma repercussão textual desse estreitamento e levantamos a seguinte questão: como a poesia paraibana feita por mulheres hoje tem fortalecido no âmbito do poema o diálogo com a tradição lírica de autoria feminina que parte do século XX com nomes como o de Cecília Meirelles e Hilda Hilst e se acentua na contemporaneidade com poetas que se leem e forjam diversas ações para promover a visibilidade dos seus textos. Nossa hipótese aponta para uma recorrência da repercussão dessas vozes líricas por meio de citações diretas a seus versos, de dedicatórias, de dados biográficos e de uma aguda consciência dos elementos característicos de sua poesia. De forma geral, nosso objetivo foi analisar a recorrência de referências a outros poetas e a seus textos na atual poesia de autoria feminina paraibana, na perspectiva da construção de uma poética no feminino e do feminino, compreendendo a partir de um movimento de aproximação e radicalização de elementos presentes em uma tradição lírica de autoria feminina imediatamente anterior, a exemplo da inscrição do corpo. Para delimitarmos nossa pesquisa, fizemos um levantamento das publicações de livros impressos nos últimos 5 anos de poetas que escrevem e participam ativamente da cena cultural na capital paraibana. Ao final, selecionamos para análise os poemas mais representativos. O nosso corpus é formado por 2 poemas de Ana Apolinário, O Febre das Musas e o Catalepsia, um poema da Débora Gil Pantaleão, O Patchwork, um poema da Giovânia P., A Beleza da Flor que Espanta, e um poema da Aline Cardoso, Lírio da Lua Nova. Assim, estabelecemos para análise 2 categorias. São elas: o diálogo com a tradição lírica de autoria feminina, que intitulamos Dizer de Novo para Dizer o Novo, e o diálogo com as contemporâneas, intitulado Dedicatórias entre elas. Nossas discussões foram estruturadas em 4 partes. Primeiro, discutimos o que compreendemos por poesia contemporânea a partir dos estudos de Marco Ciscar e Susana Scramin. Também apresentamos a poesia contemporânea de autoria feminina na Paraíba, abordando um breve panorama dessa poesia, seus principais espaços de circulação, as ações desenvolvidas para sua visibilidade, os elementos e as temáticas recorrentes nos seus textos, bem como a sua ínfima recepção crítica. Apresentamos a análise da primeira categoria, em que são analisados os poemas Patchwork, Febre das Musas e A Beleza da Flor que Espanta, e na segunda categoria, Lírio da Lua Nova e Catalepsia. Constatamos, assim, um estado de pervivência de elementos da tradição lírica, como a inscrição do corpo, mas a partir de um processo de radicalização dessa inscrição. Essas poetas se dão o direito de dizer de novo para dizer o novo. O uso de técnicas recorrentes na produção contemporânea, ao exemplo da colagem de versos, a presença de uma poética citacional, que também se vale de referências da prosa canônica de mulheres, a exemplo de Clarice Lispector e Virginia Woolf, a apropriação no corpo do poema não só de elementos estéticos, mas de dados biográficos das poetas com que dialogam. Portanto, é importante reforçar que a construção do diálogo apresentado não acontece como uma simples cópia da tradição, mas de um processo proeminente de pervivência, como também a importância do fortalecimento de uma recepção crítica para a poesia de autoria feminina na Paraíba. Agradecemos à Propesc, ao FPB e ao CNPq por possibilitarem o desenvolvimento dessa pesquisa.